Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos conversar sobre competência da Justiça do Trabalho previsto na Constituição da República. Isso aí, pessoal, um dos artigos mais importantes ligados ao direito do trabalho, ao processo do trabalho, e é mais um tema que você está estudando, processo do trabalho, e também está estudando direito constitucional. Mas antes de mais nada, pessoal, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, porque toda semana tem conteúdo novo, toda terça e quinta tem conteúdo novo de direito do trabalho e processo do trabalho. Além disso, pessoal, nos sigam no Instagram, pode me seguir no Instagram, você será muito bem-vindo. Gustavo Eugênio Advogado. E se você já gostou desse tema, competência da Justiça do Trabalho, dê um like nesse vídeo e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque a partir do momento que você está compartilhando esse vídeo, você está ajudando outras pessoas a conhecerem esse conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho, e você também está ajudando o nosso canal aqui, onde o YouTube, a partir do momento que você compartilha o canal, compartilha esse conteúdo, o YouTube ele percebe que esse conteúdo é um conteúdo legal, um conteúdo relevante e irá ajudar a crescer essa comunidade de advogados, de advogadas e de estudantes de direito da área trabalhista, pessoal. Como eu falei para vocês, a nossa aula de hoje é sobre competência da Justiça do Trabalho. Eu lembro, pessoal, que na minha época de faculdade, um dos temas mais importantes que o estudante de direito da faculdade precisava conhecer era jurisdição e competência. E um tema que realmente caía na prova da OAB. Por que jurisdição e competência? É através desse estudo que a advogada e que o advogado irão saber onde eles irão ajuizar as suas ações trabalhistas. Ou melhor, onde eles irão ajuizar qualquer tipo de ação, seja ela trabalhista, seja ela civil ou de qualquer outra área. A partir daí, pessoal, nosso estudo, ele, como você bem sabe, está voltado ao direito do trabalho e processo do trabalho, porque vai ter esse concurso do TRT e outros concursos que caem questões trabalhistas. Você que é advogado ou advogada e vai estudar para esses concursos, precisa realmente conhecer competência. Qual é a competência da Justiça do Trabalho? Qual é o tipo de ação que a Justiça do Trabalho irá julgar? Quem irá ingressar? Quem será parte reclamante e quem será parte reclamada na Justiça do Trabalho? É sobre tudo isso que o artigo 114 da Constituição da República nos fala. Eu considero esse artigo, ele é muito importante, não só pelo simples fato dele falar da competência. Por si só, já seria algo de extrema relevância. Mas como ele elenca ali algumas competências, algumas matérias a serem tratadas pela Justiça do Trabalho, o examinador de uma banca de concurso público, ele pode ali se utilizar de várias possibilidades, seja numa prova discursiva, seja numa prova objetiva ou de múltipla escolha, ou de verdadeiro ou falso.
ele pode brincar ali bastante, porque tem vários incisos e várias informações nesse artigo 114. A começar pelo seguinte, o artigo 114, ele já nos fala que é da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas de relação de emprego. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Ações oriundas da relação de emprego que envolvam agentes de direito público externo, administração direta, administração indireta, estados, Distrito Federal e municípios. Percebe aí aonde que ele já começa falando? Eu já posso te dizer o seguinte: pode ser parte na ação da Justiça do Trabalho um ente público estadual, o ente público municipal, pode ser parte legítima como reclamada também a União. Eu, particularmente, já advoguei contra União, já advoguei contra Estado, já advoguei contra município. É lógico que muitos desses casos aqui, eles não estão falando de relação de emprego direto contra a União, direto ao Estado, município ou Distrito Federal, porque nós já conversamos sobre o artigo 37, princípio do concurso público. Para você ter um vínculo com o ente público, em regra, é através de concurso público. Mas se você já está estudando direito do trabalho, você já conhece a responsabilidade subsidiária. E se você está vindo aqui começando e não conhece a responsabilidade subsidiária, é aquela prevista no artigo 455 da CLT, e súmula 331 do TST, pessoal. Através da responsabilidade subsidiária, o reclamante ajuiza uma ação contra o seu empregador, que geralmente é uma empresa, setor privado, e contra o seu real empregador, que geralmente é esse ente público. União, Distrito Federal, município. Quem contratou foi a empresa. Só que quando a empresa não paga, quem responde de forma subsidiária é o ente público. É o que ele está dizendo aqui. Pode ter uma reclamação trabalhista, por exemplo, contra um órgão ou um agente da administração indireta. Uma reclamação trabalhista, por exemplo, contra a Caixa Econômica Federal, contra o Banco do Brasil, administração indireta, ou, como eu falei aqui já, a administração direta. Então, o inciso primeiro, ele já começa abrindo a nossa mente para ver quem que pode ser parte numa ação trabalhista. E ele continua mais falando aqui, outras possibilidades. O artigo 114 também nos fala que compete à Justiça do Trabalho julgar o direito de greve. Não é só simplesmente ter a greve. Não é simplesmente greve. Cabe ali ao Poder Judiciário se o sindicato ou se aquela classe de trabalhadores está ali respeitando as diretrizes mínimas legais para a manutenção da greve e direitos ali envolvendo duas partes. Muitas vezes, quando ocorre uma greve, alguma das partes ultrapassa os limites previstos pela lei e vai caber se aquele exercício do direito de greve é legítimo ou não, ou se ele está amparado pelos requisitos mínimos previstos pela lei de greve.
Se for um serviço essencial, por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho, ele terá que julgar se existe, se for uma atividade especial, se está ali uma quantidade mínima de trabalhadores para atuar naquele serviço essencial. Muitas vezes aquele serviço essencial, ele não pode ficar parado. Então, ainda que ele esteja em greve, tem que ter uma quantidade mínima de empregados realizando as atividades para que aquilo não pare, para que aquele serviço não pare e não prejudique a massa cidadã, a maioria, que não tem nada a ver com isso. Além do direito de greve, olha só aqui, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as medidas constitucionais, os chamados remédios constitucionais. Você lembra quais são os remédios constitucionais? Mandado de segurança, habeas corpus, habeas data e mandado de injunção? Pois é, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar os mandados de segurança, os habeas corpus e os habeas data ligados à relação de emprego, ligados à Justiça do Trabalho. Não conseguiu visualizar o que eu estou falando para você? Eu vou te dar um exemplo simples aqui de mandado de segurança, que vai servir para aquelas pessoas que estão mais antenadas e mais avançadas no estudo do processo do trabalho e para aqueles que não conhecem nada ou estão começando o estudo do processo do trabalho e da CLT. Geralmente existe um recurso, existe cada recurso para cada decisão. No processo comum, e muitos, a grande maioria, acredito eu, que siga a justiça civil e a justiça comum, das decisões interlocutórias são aquelas decisões do meio do processo, que não põem termo ao processo, não põem fim ao processo. Por exemplo, uma decisão referente, um despacho referente a uma tutela antecipada. Deferimento ou indeferimento de uma tutela antecipada. Na Justiça Civil Comum, quando o juiz defere ou indefere, a parte que se sente incomodada, que se sente prejudicada, interpõe um recurso chamado agravo de instrumento, que vai lá para o tribunal, e o tribunal vai decidir se aquela decisão foi acertada ou não, dessa decisão interlocutória. Aqui na Justiça do Trabalho é totalmente diferente, é por isso que tem muita advogada acostumada com a área civil, quando chega aqui na área trabalhista, não consegue nos acompanhar. Por quê? É diferente. Existe sim um agravo de instrumento aqui na Justiça do Trabalho, mas ele serve para outra impugnação, para outro ponto, para outro tipo de questão. Aqui, as decisões interlocutórias, elas são irrecorríveis. Diferentemente da Justiça Civil, você não pode, das decisões interlocutórias, vamos dar até esse mesmo exemplo aqui. Foi deferida ou foi indeferida uma tutela antecipatória, uma tutela de urgência. Não, aqui não cabe agravo de instrumento, porque as decisões interlocutórias, elas são irrecorríveis, princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. E agora, Gustavo, essa decisão, ela me agride profundamente, ela vai ferir o direito do meu cliente. O direito do meu cliente foi violado. Aí eu vou perguntar para você, você entende que esse direito violado foi um direito líquido e certo? Por que eu estou te perguntando isso? Qual é a medida constitucional, qual é o remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo? Mandado de segurança.
Mandado de segurança é uma ação judicial que serve para você defender direito líquido e certo quando não cabe recurso. É aí que você vai entrar com mandado de segurança. Aqui na Justiça do Trabalho, das decisões interlocutórias, caso você se sinta inconformado com aquela decisão, você vai propor um mandado de segurança para o Tribunal Regional julgar. É o exemplo que esse artigo 114 está nos dando. E a mesma linha de raciocínio irá servir para habeas corpus e habeas data. Além disso, pessoal, temos outras possibilidades aqui. Uma das grandes inovações do artigo 114 foi trazer à competência da Justiça do Trabalho o julgamento de dano moral e dano patrimonial. Ou seja, dano moral e dano material. Competência da Justiça do Trabalho. Súmula 390 do TST. Além disso, também compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as penalidades administrativas. Mas que penalidades administrativas são essas, Gustavo? Vamos imaginar, ano passado, em 2024, final de 2024, pessoal, vocês devem lembrar que eu também conversei sobre isso, sobre essas penalidades administrativas, porque teve um concurso unificado para quê? Para o auditor fiscal. O auditor fiscal, ele irá em loco naquela empresa, vai autuar a empresa, irá promover ali uma penalidade administrativa, uma multa, por exemplo. Tem multa de R$2.000, tem multa de R$2 milhões. Então, é competência da Justiça do Trabalho julgar a nulidade do auto de infração. Muitas vezes a empresa ela vai entrar com essa ação de nulidade do auto de infração. E quem irá julgar será a Justiça do Trabalho. Além disso, pessoal, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as contribuições previdenciárias dessas relações de emprego. Olha só, essas contribuições previdenciárias, que elas são oriundas dos acordos trabalhistas e das condenações trabalhistas, irão uma parcela desses acordos e dessas condenações, elas serão revertidas para o INSS. Todavia, em alguns casos, não haverá essa contribuição, seja porque é um valor de pequena monta, que vai contar ali uma isenção, ou seja, até naquelas situações que o órgão autárquico, que o procurador autárquico, o procurador do INSS, ele olha aquele determinado processo e fala assim, ué, por que nesse processo aqui não teve recolhimento previdenciário para a gente? Eles vão olhar, algumas vezes ele vai, não, tudo bem, entendi, então era valor de pequena monta aqui, está isento. Não, mas isso aqui, esse assunto aqui, não é assunto para isenção, não. Eu vou recorrer. Tanto é que pode o procurador autárquico recorrer do INSS, recorrer de decisão, recorrer de acordo. Já havia, inclusive, ser assunto de prova do OAB. Quando que o INSS recorre? Quando é permitido o recurso, quando é permitida a ação rescisória, todos esses detalhes. Então, nessa parte processual, uma banca examinadora, ela brinca aqui. Ela brinca, ela pode fazer um monte de coisa aqui. E essas contribuições previdenciárias são da competência de quem? Quem que vai executar nos casos, por exemplo, teve uma condenação e não teve ali isenção?
quem vai executar será a Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho, ele vai executar. Vamos imaginar, por exemplo, uma condenação de R$100.000 a favor do reclamante, não vai caber ali isenção, uma parte dali vai para o INSS, uma parte vai para o empregado e a outra parte vai para o INSS. Provavelmente vai para uma parte dos honorários do advogado, lógico, e uma parte ela vai para o INSS. E cabe à Justiça do Trabalho executar de ofício. É isso que uma banca ainda pode perguntar. Essa execução previdenciária é de ofício. Não precisa que ninguém se manifeste. O próprio juiz de ofício já vai promover essa execução. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.